Oi, olá, tá tudo bem? Meus queridos, vamos ver se tá bom. Ok, é um prazer falar com você, tá bom? Vamos ver aqui. Desenvolvimento pessoal. Isso, tá muita luz. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver. Tá escuro, acho que tá escuro. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver. Não sei o que tá acontecendo aqui. No Instagram. Falta qualidade da conexão. Não sei o que tá acontecendo. Tá bom, não tá bom. Estamos aqui entrando. Estamos no ar. Convidando você para estar comigo. Não sei porque no Instagram não tá dando certo. Vamos ver o que tá acontecendo. Não sei. Vamos estar esperando você entrar. Toda quarta-feira estou aqui, crio expectativas para estar junto com você. E eu posso colocar essa live como desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque nós estamos no ápice da tecnologia, né? O homem chegou assim a maior evolução tecnológica da humanidade. E hoje eu quero falar sobre o perfil dos pais na construção, no caminho da construção emocional de seus filhos. Eu vou estar desligando aqui, eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui no Instagram. Não sei, não tá conseguindo. Ok. Mas eu estou aqui no Facebook, a Arenda está assistindo. Tá bem aí, Arenda? Olha aí, minha querida, como que está? Está bem? Se a conexão tá boa, o volume, o áudio. Vê se está bem, né? A luz. Tá bem? Eu vi um joinha. Então, gente, desenvolvimento pessoal, porque o que eu quero falar hoje é sobre a criação de filhos, sobre o perfil dos pais na construção. Toda planta, toda a construção, ela começa de onde? De um alicerce. Tá assistindo, né, Aruana? Que bom, que bom. Então eu quero sempre falar que nós somos o tesouro, olha. O tesouro tá dentro de nós. E eu quero falar tá bom, é ótimo. Obrigada. Isso aí. Então eu quero falar na construção emocional dos filhos. Nunca na história humana a gente viu uma tecnologia tão avançada. Então hoje os nossos filhos, eles têm nas mãos a maior informação, as maiores informações do século. E nós, pai, mãe, como nós estamos acompanhando, como nós estamos evoluindo nessa avalanche de informação nas mãos dos nossos filhos. Porque o lar, gente, é onde nós construímos o coração humano. Não tem dinheiro que vai pagar o coração, não é a riqueza, não é os bens materiais, isso tudo é bom, mas o que eu quero dizer para você aqui é que uma casa, ela precisa ter amor, ela precisa ter conexão, ela precisa ter um coração alinhado com o outro. E eu tenho uma missão, eu sou pastora Cleide Oliveira, tenho desenvolvido
um crescimento pessoal e estou aqui para compartilhar com você, passar meus ensinamentos, aquilo que eu tenho aprendido. Então, eu tenho uma missão de trazer para você que está aqui comigo, que abre o coração, que dedica seu tempo para estar aqui toda quarta-feira. Eu fico muito alegre, eu fico muito feliz. Então, eu desejo assim que você seja muito bem-vinda, que você esteja aí comigo e compartilha, passa para o seu grupo, porque, olha, o conhecimento é libertador. Sabe o que Provérbios, Salomão, ele diz que aquele que busca o conhecimento busca paz para sua alma, né? É sabedoria a gente buscar o conhecimento. Então, o que é uma casa? Uma casa, um lar, é o quê? É uma construção de tijolos e cimentos? São paredes? Ou é um lugar? Ou é uma construção de princípios e valores? Porque é no nosso lar que a gente aprende a respeitar as pessoas mais velhas. É no lar que a gente aprende a sentar numa mesa, não comer de boca aberta, não conversar com comida na boca. É no nosso lar que a gente aprende a respeitar as pessoas, não fazer bullying na escola. Então, é isso que eu quero falar com você. A construção emocional dos filhos. Então, o que é um lar? É saber que dentro de uma casa, se você bater na porta do quarto, vai abrir um coração que está junto. Se você passa mal de madrugada, você sabe que tem alguém que está ali junto para te dar um remédio, para alguém orar, para alguém que está com você. Então, um lar não é uma construção de cimentos e tijolos. Um lar é uma construção de princípios e valores. E hoje eu quero compartilhar com você a construção, o caminho, o perfil daqueles que cuidam de uma tia, de um pai, de uma mãe, que constrói o pilar emocional dos filhos, exatamente. Então, nós somos chaves para portas certas, mesmo que os filhos vão crescendo e chega na adolescência, chega na juventude. Muitas vezes, eles não querem ouvir os pais. Até 12 anos, os filhos ouvem os pais. A partir de 12 anos, eles vão ouvir quem? Os colegas da escola. Por quê? Porque são adolescentes, estão construindo o cérebro. Então, uma pesquisa nos Estados Unidos, gente, isso é lindo, exatamente, um lar é uma construção de caráter, de proteção, é uma construção de princípios, de valores. E eu quero falar aqui para quem é pai, para quem é mãe, para quem cuida. Porque os nossos pais, talvez muitos não tiveram a oportunidade de terem conhecimentos, de estudarem, de ouvirem palestras. Não tinha uma internet, não tinha uma rede social tão perto. Então eu quero falar para você que hoje você você constrói o caráter dos seus filhos. Então eu quero a construção, existe um caminho. O pai, a mãe, a porta certa, é a chave que abre aquelas portas certas, porque tem tanto bullying na escola. Por quê? Porque muitos pais não ensinam seus filhos a não criticarem, a não ter um espírito críticos, a não respeitar a diferença, a religião, a cor, os pensamentos, até a cultura de outras pessoas. Por quê? Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a viverem na sociedade, a construir a família deles, como eles vêm dentro da nossa casa. Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, eu falo diretamente de Boston, eu moro em Boston, na cidade, né, o estado é Massachusetts, mas eu moro na cidade de Boston. E foi feita uma pesquisa aqui, perguntaram para muitas crianças de 6 a 12 anos, qual invenção que elas gostariam que não tivesse sido criada. Perguntaram para essas crianças de 6 a 12 anos
qual é a invenção que eles gostariam que não fosse criada, sabe? Qual foi a conclusão, a resposta da maioria deles, a maioria das respostas, o celular. Por quê? Porque nós corremos atrás dos bens materiais, trabalhamos e a maior empresa que nós temos é a família. O bem maior são os nossos filhos, porque a gente constrói eles, a gente ensina eles o caminho. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Por quê? Porque eu preciso ensinar o pilar espiritual e o pilar também emocional. Eu vou estar ensinando, eu vou estar compartilhando com você aqui como eu construo o pilar emocional. Eu preciso criar os meus filhos para que eles vão para uma sociedade onde eles saibam respeitar, não só respeitar um patrão, o professor, uma autoridade acima deles, mas respeitar a esposa, né? Eu que tenho filhos, a respeitar a esposa. Você, eu não sei se você tem filhos, meninos, a respeitar a esposa, meninas, a respeitarem seus maridos. Então, o maior empreendimento, a maior riqueza, o maior valor são os filhos. São os filhos, eu preciso preparar eles para a família que eles vão criar. Então a gente precisa preparar a nova geração. Então criança, ela modela, ela olha os exemplos dos pais. O maior desafio na terra, gente, eu quero sempre mostrar isso aqui, olha, isso aqui é um tesouro. Eu preciso achar esse tesouro dentro de mim. Por quê? Porque eu preciso estar me analisando como eu estou vivendo hoje. Não importa como eu fui, não importa se o passado eu tive descontrole, não importa se no passado... Paz, Leandro, que legal. Compartilha aí, gente, essa live vai ser muito boa. Então, o nosso lar tem que ser um lugar de paz. Nós precisamos buscar uma qualidade de vida, porque adolescente, ele está formando, e hoje a psicologia concluiu que a adolescente é de 12 aos 25 anos, a mente está sendo formada, os neurônios estão ainda sendo formados, adolescentes não têm poder de decisão, é os pais que ensinam, é os pais que direcionam, ou seja a avó, seja a tia, aquele que cuida. Então nós precisamos de quê? De ter linguagens de amor, nós precisamos ter exemplo. Se um pai que não lê, vamos colocar no lado espiritual, se um pai, uma mãe que não valoriza a igreja, que fala da vida dos outros, ou que fala mal da igreja, ou que fala mal dos pastores, os filhos estão vendo, os filhos estão ouvindo, mesmo que seja qualquer idade, se eles estão brincando, ou se estão ali assistindo uma televisão, eles estão ouvindo. Então a gente precisa prestar atenção como nós estamos vivendo. Por quê? Porque os nossos filhos, eles veem exemplos. Tem um filme nos Estados Unidos que eu acho lindo, que mostra, eu não sei o nome do filme, mas eu vi assim no Facebook. O pai, ele pega um cigarro e o filho também pega. O pai joga no chão, amassa o filho também. O pai, ele sai correndo na frente de um carro, o filho também. Então, os filhos, eles modelam, eles olham os exemplos. Quantas coisas a gente faz que a gente olha e pensa, uau, tô fazendo igual minha mãe. Eu tenho amigas, muitas delas, que elas falam assim, eu grito muito. E algumas percebem, algumas vão nesse tesouro. Por quê? Porque o tesouro, né, os piratas, eles procuram os tesouros aonde? Estão escondidos. Então o tesouro está dentro de nós. Eu deparo com mulheres que me procuram e dizem assim, eu grito demais, eu fico estressada, nervosa demais, mas eu percebo que é igualzinho minha mãe. Então, o que eu quero compartilhar com você, que você atenta para o seu comportamento, as suas atitudes. Nossos filhos precisam ser melhor que nós. Eu achei isso lindo.
porque nós começamos, gente, eu falo da minha geração, nós não tínhamos internet, a gente não tinha um GPS, a gente não tinha informações tão perto da gente, era só uma televisão preto e branco, e hoje os nossos filhos têm tudo nas mãos. Então, pai, mãe, atenta para isso, atenta para o que teu filho está vendo, atenta para que teu filho busca ensinamentos. E criança, ela é como uma esponja. É como uma esponja. Tudo que a gente fala, e eu vou colocar alguns itens nessa live que eu creio que vai te ajudar muito. Por quê? Porque nós precisamos de conhecimento. O conhecimento é libertador. Se eu não aprendesse a tomar água, eu poderia estar com problema de saúde hoje. Mas o conhecimento me fez ver que eu preciso tomar água. Então, a gente precisa ter conhecimento. Como eu estou lidando com um filho pequeno, com um filho adolescente, com um filho que casou. Porque tem muitos pais que fecham as portas para seus filhos. Tem pais descontrolados. Tem pai, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe. Nós podemos mudar. Por quê? Porque padrões, eles são repetidos. Quantas pessoas eu converso, quantas mulheres eu aconselho que os pais não sentavam numa mesa para conversar, não nos ouvia. Quantas vezes a gente precisava contar o primeiro namoradinho que teve, ou um problema na escola, ou que alguém fez bullying naquela época, né? Colocava um apelido, mas não era falado bullying, e a gente não teve os pais para conversar. Hoje eu aprendo, eu tenho aprendido, e cada dia mais eu quero aprender o valor de sentar numa mesa. Pai, mãe, não sei como é a sua rotina de vida, seja em qualquer lugar do mundo, seja aqui nos Estados Unidos, Brasil, onde essa live chegar, eu não sei sua rotina de vida, mas atenta para sentar na mesa. Por quê? Porque a mesa é comunhão. A mesa, eu aprendi, eu nunca quero falar que é tarde, porque nunca é tarde para a gente viver uma vida de qualidade, nunca é tarde para a gente aprender. Se eu não fiz antes é porque eu não sabia. Hoje eu sei, hoje eu compartilho com você. Senta na mesa, aprende a sentar na mesa, porque tem muitas pessoas que eu converso, falam assim, sempre eu sentei. Mente para ela mesma, mente para ela mesma. Eu não fui acostumada a estar sentando na mesa, eu aprendi talvez com tarde, não sei, eu nunca acho que é tarde com 15, 20, 30, 50, 60, nunca é tarde para buscar uma qualidade de vida. Nossos pais, eles não expressavam palavras de amor, como eu te amo. Gente, deixa eu te falar. Falar que eu te amo é maravilhoso. E nem só falar. Por quê? Porque eu aprendi, eu falo isso com os meus filhos. Hoje meus filhos estão casados. Hoje meus filhos têm a família deles. Mas eu aprendi a falar, e não importa porque eles são casados. Não importa qual época da vida você quer dar um start, você quer dar um começo na história da sua vida. Sabe que eu tenho aprendido? Que Deus, Ele nos deu duas coisas assim, de presente, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, pelo carinho dEle com nós. Ele nos deu a vida conosco, né? Ele nos deu a vida e Ele nos deu livre-arbítrio. Decisão de escolha. Você pode escrever sua história. Você pode escrever capítulos da sua história. Então, eu aprendi a dizer eu te amo. Isso traz segurança para a alma humana. E nem só dizer eu te amo, mas demonstrar. É aniversário do seu filho, compra um bolo. Eu não posso fazer uma festa. Não justifica nada. Não justifica. Fala, eu quero aprender. Eu vou comprar um bolinho, eu vou comprar um cake, não importa, qualquer coisa, sabe? Faz de acordo com as suas condições financeiras, mas celebre o dia que teu filho nasceu, celebre o dia que a tua filha nasceu. Não coloca justificativas que não dá, não, vai lá, compra, diga eu te amo, mas demonstra esse amor. Eu não tinha abraços. A ciência comprovou,
prova que o abraço, nós estamos hoje em isolamento social, isso é por um tempo, a gente vai voltar. O abraço, ele traz, ele cura a ansiedade, a depressão, ele traz segurança, ele traz conforto. Quando a gente é abraçada, a gente sente proteção, porque isso ajuda até na nossa corrente sanguínea, nosso fluxo sanguíneo. Abraça teus filhos. Ah, meu filho não gosta de ser abraçado, a minha filha não gosta. Não é uma coisa forçada, é uma coisa do seu coração. Um momento que tá ali almoçando, um momento que vai sair. Filha, eu quero um abraço. Filha, me dá um abraço. Nós não fomos ensinados, mas a gente pode aprender. Quantas vezes, quantas mulheres, elas dizem pra mim, olha, minha mãe falava pra mim, homem é tudo igual, você não pode depender de homem. Isso são os ensinamentos que nós tivemos. Mas nós precisamos preparar, ensinar, construir os... Paz, linda! Mari, que bom vocês estão aqui. A Paty, a Aroana, que bom, a pastora Graça. Gente, compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo. Então, nós precisamos preparar, construir o pilar emocional dos nossos filhos. E eu quero te dar algumas dicas. Olha o que diz a palavra de Deus. Ensina teu filho. Provérbios 22. Provérbios 29 diz: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. A palavra de Deus é o que? É o manual de vida. Mas nós não obrigamos os nossos filhos a ter que seguir a palavra. Nós damos exemplo, porque com os exemplos, nossos filhos vão seguir. Se eu amo a igreja, a casa de Deus, se eu amo a palavra de Deus, eu não preciso estar forçando meus filhos a amarem a Jesus. Eles vêm com o meu exemplo. Limites de uma criança. Dê limites. Criança é criança. Quantas crianças você vê que caiu na piscina? Há pouco tempo atrás, uma criança caiu em São Paulo, do 8º andar. Por quê? Porque criança, exatamente, precisamos construir o pilar emocional dos nossos filhos. Porque criança, ela não tem noção de perigo. Então, a criança, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser colocada limites. Por quê? Porque o limite é como um cinto de segurança que protege do acidente. Limite é como uma orientação educacional para um corpo sadio, um peso saudável. Isso é o limite. Eu estou comparando uma criança que é colocada limite. Olha, é como fazer o bom uso do dinheiro para a tranquilidade e estabilidade financeira. Dar limites aos filhos, protege os filhos para a sociedade e para a vida. Nossos filhos não sabem o segundo passo. Criança não sabe o que está lá na frente. Nós percorremos um caminho e somos os construtores do caminho deles. Gente, isso é muito lindo. Eu sou construtora do caráter dos meus filhos. Não só eu que sou mãe, mas o genitor, aquele, a tia, a avó, o pai, a mãe. Eu digo mãe porque a mãe é que mais tem pesquisa que diz que é a mãe que ensina o filho, como eu já disse aqui, a respeitar a autoridade. É a mãe que fica mais tempo. É a mãe que pede o filho para escovar os dentes. É a mãe que pede para o filho calar quando o outro está falando. Porque é mais comum a mãe ficar junto com o filho. Então, limites para um filho é como um cinto de segurança que protege ele de um acidente. Nós precisamos ter limite, porque criança, ela não tem filtro. Construção emocional dos nossos filhos. Não tem noção de perigo, é como um cinto de segurança. Exatamente. Criança que não tem limite, sabe o que acontece? Ela fica um adulto que não respeita patrão, não respeita professores, não respeita, bate. Muitas vezes, gente, eu tô dizendo aqui, eu abro parênteses, que acontece crianças que foram criadas sem limites, então ela cresce um adulto sem ter limites também, fala o que quer, ela não tem limites e nem coloca limites nas pessoas. Por quê? Porque existe uma palavra que define
todos os relacionamentos, seja pai com filho, marido com esposa, esposa com marido, filhos com os pais, irmão, entre irmãos. Existe uma palavra que define os relacionamentos, se chama respeito. Eu preciso respeitar o limite do outro. E o outro precisa respeitar o meu limite. Então, eu quero falar o primeiro ponto da construção emocional dos filhos. Por quê? Porque o lar é uma construção de princípios e valores. Princípios de Deus e valores de Deus e valores da sociedade. Aquele que fala mal, os pais que falam mal de alguém, os filhos ouvem, eles vão crescer com essa disfunção. Ah, meu pai e minha mãe falavam mal das pessoas, então eles vão achar que isso é normal. Primeiro caminho da construção, pais que fazem confissão de amor aos seus filhos. Pais que fazem confissão de amor para seus filhos. Declara o amor. Declara o amor. O amor define a identidade do filho. O amor vai definir a identidade da sua filha. O que é? O que é fazer confissão de amor? É dizer, filho, você é inteligente. Filha, você é inteligente. Você não conseguiu, vamos, que o filho tire uma nota ruim, ou que a filha não conseguiu aquele teste que ela estudou, que ela se preparou, um trabalho, uma entrevista, e a mãe ou o pai, ela não passou, ela chegou chorando. Isso já aconteceu com meus filhos. Preparou, estudou, renunciou, não saiu o final de semana, estudando, e não deu certo. Esse pai e essa mãe, será que cobram desses filhos? Ou eles expressam o amor? Porque tem muita gente que tem dificuldade, eu digo por mim, eu tinha dificuldades de expressar o amor. Hoje eu sou livre, porque Jesus nos liberta, mas o conhecimento também nos liberta. Eu aprendi que eu posso dizer para os meus filhos, filho, você é inteligente, você não conseguiu agora, mas você vai conseguir. Por quê? Porque você é forte, porque você é inteligente, porque você é capaz, porque você consegue. Você consegue. Quantas pessoas, quantos pais, quantas pessoas que conversam comigo e dizem, olha, meu pai disse que eu não ia dar em nada, que eu era burra. Eu tive um testemunho de uma pessoa, de uma cliente minha, e ela muito inteligente mesmo, é formada, se formou aqui e tem um trabalho, trabalha para o governo aqui de Boston. E ela tinha muita dificuldade de aceitar ela mesma, com tanto potencial, e se achava incapaz. Por quê? Porque a professora dizia que ela era burra. A professora chamava a atenção dela perto dos outros. Então ela cresceu olhando para dentro dela como se ela não fosse capaz. Deixa eu te dizer, ensina teu filho, diga para ele, construa o caminho dele para a sociedade. Filho, você é inteligente, você é capaz, você vai conseguir. A segundo, pais que disciplina sem raiva. Isso é o caminho da construção emocional. Pais que disciplinam sem raiva. A disciplina deve ser de forma que os filhos possam interpretá-la como uma demonstração de amor. Nunca com raiva, nunca com ódio. Existe um hormônio, gente, que é produzido no cérebro humano, que se chama cortisol. Quando ele é lançado na corrente sanguínea, a pessoa fica cega. Isso é ciência. Isso é a medicina. A pessoa fica cega. Uma pessoa que bate, porque muitas vezes cada filho é de uma maneira. Tem criança que você fala e ele entende o que você está falando. Você chamou a atenção, não vai de novo. Ou não vai na casa do seu amigo, que eu não quero. Ou não vai fazer comida porque você pode se queimar. Mas tem criança que às vezes precisa de umas palmadas. Mas existe um hormônio no cérebro humano que ele é liberado na corrente sanguínea, que chama cortisol. Isso deixa qualquer ser humano, qualquer um, a gente é feito de carne, deixa a pessoa cega de raiva e de ódio. Quando um pai e uma mãe bate, e eu tenho
muitos exemplos de pessoas que me falam que o pai batia com raiva, com ódio, com ira. E isso traz um transtorno, isso traz uma raiva internalizada. Sabe aquele adulto que fala, eu não levo desaforo para casa, estupim curto. Tem um programa, você pode olhar no YouTube, que quando as pessoas que descontrolam no trânsito, pessoas que descontrolam quando pegam um café e esse café vem errado, uma comida vem errada, ou a pessoa fala alguma coisa, aquela pessoa tem aquele ódio. E isso está conectado lá na infância. Por quê? Porque talvez o pai corrigiu, era muito, né, bruto, era muito violento. Então se torna um adulto também violento. Então os pais precisam disciplinar o seu filho, não com raiva, respira, mas disciplina seu filho. Por quê? Para a sociedade, para a esposa que ele vai ter, para o marido que ela vai ter. Então, a disciplina, o limite, é como um cinto de segurança que preserva, né? Que cuida de um acidente. É como um cinto de segurança que livra um acidente. Então, pais que oferecem perdão, isso é o terceiro. O primeiro que eu falei para você foi pais que fazem confissão de amor para o filho. O segundo, pais que disciplinam sem raiva. O terceiro, pai que oferece perdão. Esse é o terceiro. O segundo, pai que disciplina sem raiva, está lá em Efésios. Pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Pais que gritam. Pais que são violentos. Estou dizendo pai, mãe ou quem cuida. O terceiro, pai que oferece perdão. Isso é a coisa mais linda, é ensinar aos filhos lições de ouro, lições sobre graça, lições sobre amor, lições sobre misericórdia. Gente, um exemplo prático vale mais que 1000 palavras, porque as palavras são fáceis de serem faladas. Eu te amo, ou eu tenho facilidade de perdoar. Pais que oferecem perdão, pai que bateu, ficou nervoso, ficou nervosa. Peça a seu filho perdão. Se você, algum momento, você se descontrolou, peça a seu filho perdão, peça a sua filha perdão. Filho, filha, eu me descontrolei, aconteceu alguma coisa, foi no trabalho, ou eu não estava bem, tive um problema com seu pai, tive um problema com sua mãe, estou falando para homem e mulher. Lições de ouro, peça perdão. Aprenda a pedir perdão. Eu aprendi uma coisa que eu passo para você. Fracos é que nunca sabem perdoar. Fraco é que nunca pede perdão. Pedir perdão e perdoar são atitudes de pessoas fortes. De pessoas fortes. Ensina teu filho lições de amor, de misericórdia e de graça. Por quê? Porque no futuro ele vai saber perdoar um patrão, um amigo, a esposa ou o marido. Por quê? Porque aprendeu dentro de casa. Um lar é uma construção de princípios e valores. Ensina seu filho a perdoar, porque todos nós temos momentos de estresse e de nervoso. E é muito triste quando você vê que com certeza tem seres humanos que dizem, eu não perdoo o que fez comigo, não perdoo mesmo. Isso é graça, a gente foi perdoado demais por Deus. E a gente é perdoado demais. Então, o quarto, pais que desejam sempre estar próximo aos seus filhos. Gente, a proximidade dos pais em relação aos filhos mostra que eles são importantes, que eles são prioridades. Mais do que o trabalho, mais do que a vida, é marcar o momento, a história, a memória afetiva dos seus filhos. E vai ser exemplo, este exemplo vai ser repetido por padrões de comportamento. Pais que colocam o tempo como prioridade para seus filhos. Deixa eu te dizer, a gente aprendeu a dizer, eu gasto tempo com meus filhos. Não, eu invisto tempo com os meus filhos. Filho adolescente, fala a hora que ele quer, no momento que ele quer. Esse é o filho adolescente. Você pode querer falar com eles,
mas eu sei que eu tô falando para muitas mães, pais que estão me ouvindo, ou tem neto, eu tenho um neto adolescente. Fala exatamente a hora que quer. Mas quando ele quer, para tudo, mãe. Para tudo, pai. Para tudo, avô. Para tudo, avó. E ouça esse adolescente. Você não sabe o que ele passa com a internet, o computador, o iPad, o laptop que ele tá. Você não sabe. Você não sabe o que o amiguinho feriu ele. Você não sabe se ele passou bullying na escola. Os pais andam, a gente anda tão corrido. Então, tá cansado. Eu vou dizer, eu vou separar aqui. Geralmente o pai, né, na maioria das vezes, o pai trabalha mais do que a mãe. Então a mãe fica mais tempo. Mas a gente tem a casa para limpar, os afazeres domésticos. Mas a nossa vida é construir corações humanos. Então, se o meu filho precisa de mim, eu vou parar a minha casa. Olha, o que eu ensino para você é o que eu tenho aprendido. Eu não parava, eu era sempre descontrolada. Quando o meu filho mais novo entrou na adolescência, eu comecei a aprender. Sabe, um coach, o Paulo Vieira, ele diz assim, olha, se eu não fiz antes, é porque eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu teria feito. Então, hoje eu faço. O meu filho, quando era adolescente, eu poderia estar longe, em qualquer lugar. Se eu pudesse chegar mais cedo, mãe, eu cheguei em casa. Mãe, eu já estou em casa. Eu largava tudo e eu ia ficar com meu filho. Por quê? Porque eu aprendi que o maior valor é um investimento que eu faço no coração do meu filho. A minha casa tem valor? Claro que tem. Minha casa precisa ser limpa? Claro que precisa. Eu trabalho fora? Sim, eu trabalho. Mas existe uma palavra que o ser humano precisa administrar, nós precisamos administrar, são prioridades. Olha, as prioridades, será que o trabalho, porque se trabalha muito, vai ficar cansado, vai chegar à noite, tá cansado, é o corpo. Então, a proximidade dos pais em relação aos filhos mostra que eles são prioridades. Invista tempo no seu filho, larga celular. Eu vejo quantas pessoas ficam no celular. Eu gosto de estar no celular, mas eu tenho aprendido que a hora que eu estou com a minha família, eu deixo o celular de lado. Eu vou prestar atenção, eu quero estar totalmente presente para o meu marido e para os meus filhos. E eu estou falando aqui para as mães, os pais que têm filhos pequenos. Pais que priorizam a relação com seus filhos. Pais que priorizam o tempo. Amém. Gratidão pela vida da pastora. Louvado seja Deus, Aruana. O quinto, pais que priorizam a relacionamento. Gente, Deus é um Deus de relacionamento. Eu só conheço uma pessoa quando eu me relaciono com ela. Quando eu aceito ela com todos os defeitos que ela tem. Eu não julgo os defeitos, mas eu olho as qualidades. Pais que priorizam o relacionamento com seus filhos. Tem filhos de personalidades diferentes. Tem filhos que não gostam de falar. Tem filhos calados. Tem filhos que são bem retraídos. Tem filhos que são... não gostam. Eles não gostam de expressar. Tem filho carinhoso. Tem filho autêntico. Tem filho que é mais tímido. Tem filho que não gosta dos afetos, dos toques. Tem filhos que são mais calados, tímidos. É a personalidade de cada um. Respeita teu filho. Respeita a personalidade do seu filho. Mas prioriza o relacionamento com eles. Entenda que cada um é diferente. Por quê? Porque cada um tem uma identidade. Eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à minha mãe, mesmo porque os filhos, eu vou abrir um parênteses, é 50% o pai, 50% a mãe. Você pode olhar os seus filhos e analisar, ou analisa você. Tem 50% do pai, 50% da mãe. Isso é estudo. Então tem filho que é mais discreto. Tem filho que não gosta de falar. Então, priorize esse relacionamento com seus filhos. Tira férias junto.
o tempo que está comendo, o tempo que está num parque, um tempo que está num cinema, o tempo que está dentro de casa, um tempo de estar junto. Deixa as redes sociais, prioriza relacionamento com os seus filhos. O sexto, pais que não lançam sobre os seus filhos maldição. Há poder em suas palavras. Há poder, pais, avós, há poder nas suas palavras. Nossas palavras definem o destino dos nossos filhos. Define o destino. Quantas pessoas que não avançam. Eu vejo mulheres que choram, falam, tudo que eu começo eu não termino. Eu não tenho ânimo para fazer as coisas, eu não tenho força para fazer, até o sonho que eu não tenho força, porque são palavras que foram lançadas quando criança. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender que a gente pode construir a nossa história, mas eu estou dizendo hoje especificamente para os pais, lança palavras de bênção para os teus filhos. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Quando a gente fala para os nossos filhos, filho, você vai conseguir, você vai se dar bem na sua vida, vai dar tudo certo, mesmo que a gente vê a maneira de cada filho. A gente precisa declarar, profetizar, ministrar. Ministra. Eu coloco as minhas mãos. Ministra sobre a vida dos teus filhos. Por quê? Porque tudo que a gente quer é que os nossos filhos superem, conquistem muito mais do que nós. Porque hoje eles têm maiores oportunidades, maiores conhecimentos, caminhos mais amplos, né, aplanados para eles caminharem, tem mais oportunidade de fazerem cursos, de trabalhos, de se darem bem na vida, de estudos. Então ministra sobre a vida dos teus filhos, ministra sobre eles. Filho, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Filho, olha, gente, Deus faz isso conosco. Tudo que Deus quer que a gente supera, que a gente conquista, que a gente chega nas realizações que a gente deseja. Nossas palavras definem o futuro dos nossos filhos. Declara isso para seus filhos, para sobrinho, quem tem sobrinho que considera como filho. Faça isso. Filho, você vai se dar bem na sua vida. Tudo que você fizer, você vai conquistar, Porque a gente vê criança que olha para ela e fala, não dá certo. Sabe, você vê crianças que elas mesmas começam a colocar nelas julgos, mas elas não sabem. Mas o adulto, você que está me ouvindo agora, ministra sobre a vida dos teus filhos, bênção em nome de Jesus. Pais, o sétimo, e eu vou acabando, pais que valorizam tempo, priorize o tempo. Nunca outro investimento é maior do que aqueles que fazemos com nossa família, com nossos filhos. Existe o baby, existe a infância, existe a pré-adolescência, que é até os 12 anos, existe a adolescência e existe a juventude, e que passa muito rápido, não volta mais. Você pega seu bebê no colo, é uma fase, é o seu bebê. Ele precisa do leite, ele precisa do leite materno, ele precisa do mingau, ele precisa da papinha, ele precisa da comidinha dele amassadinha. Daí a pouco ele é o quê? Ele já tá andando, ele já tá caminhando. Então daqui a pouco é o pré-adolescente, até 12 anos. De 12 aos 25 é um adolescente, tá formando o cérebro. Passa rápido, é preciso aproveitar o máximo para criar memória na construção da identidade do seu filho. Na sociedade, no núcleo familiar, e que Deus nos dê a graça, a misericórdia, a sabedoria para ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Para quê? Para que nós preparemos uma sociedade, gente, uma geração que saiba respeitar a autoridade, que saiba respeitar um pastor, que saiba respeitar um professor, saiba respeitar o patrão, saiba respeitar os irmãos, saiba respeitar, honra pai e mãe,
própria palavra diz, para que viva muito tempo sobre a terra. Isso é palavra de Deus. E Deus, ele encerra o Velho Testamento dizendo assim, olha a coisa linda, converterá lá em Malaquias, capítulo 4, o último versículo do Velho Testamento, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta é a palavra de Deus. Eu vou converter o coração dos filhos. Quantas coisas nós temos visto hoje. Filhos que não respeitam, filhos... os jovens tá multiplicando filhos nas drogas. Filhos que querem sair de casa muito cedo. Filhos que vão para o crime muito cedo. O que eu quero deixar para você... Converta o coração do teu filho ao teu e o seu ao seu filho. Não importa o passado que você teve. Não importa como você chegou até aqui. Você que está comigo. Não importa os erros que você teve. O que importa é que você entenda, essa é a minha missão. Esse é o meu objetivo. Essa é o meu desejo, que você entenda que você pode mudar, escrever os capítulos mais lindos da tua história. Eu lembro do meu filho, quando ele era adolescente e ele fazia as comidas e a pia ficava bem cheia e eu chegava, trabalhava, chegava cansada, eu tinha que lavar a pia, né, porque... os meus filhos homens, e eu que fazia, e aí um dia eu pensei comigo, nossa, eu tô tão cansada, tem que lavar vasilha, mas na hora o Espírito de Deus foi ministrando ao meu coração, passa rápido, agradeça porque você tem ele dentro de casa, e graças a Deus meus filhos estão casados, construindo a família deles, e hoje a psicologia diz que estamos num síndrome do ninho vazio, né? A psicologia fala isso, quando os filhos estudam, vão morar fora, se casam, mas eu posso dizer que o ninho não tá vazio, o ninho tem amor, o ninho tem perdão, o ninho tem misericórdia, o ninho tem amor, o ninho tem perseverança, o ninho tem perdão, o ninho tem entendimento. Então eu quero deixar para você aqui esses ensinamentos, que Deus possa, assim, do fundo do meu coração, que você coloque em prática, que você veja essa live muitas outras vezes, para que possa ser bênção na sua vida e que você me dê testemunhos, né, dos ensinamentos que eu tenho passado para você. Olha, muito beijo no seu coração e Deus abençoe seu lar, a sua vida, em nome de Jesus.